Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 124 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 390, 390b, 390c e 390e da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam o ambiente jus-operário brasileiro a respeito do trabalho da mulher. Neste sentido, temos que o artigo 390 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que é vedado o emprego de mulheres para exercerem atividades que impliquem movimentação de materiais acima de 20 quilos para o labor contínuo ou 25 quilos no labor ocasional. Portanto, dentro do esquema de proteção ao trabalho das mulheres, determina esse artigo 390 consolidado ser vedado o emprego de mulheres para exercerem atividades que impliquem em movimentação de materiais acima de 20 quilos, quando o trabalho da mulher for continuamente exercido na movimentação de materiais, ou de 25 quilos, quando essa movimentação for ocasional. Diz ainda o artigo 390, seletista, que não vale essa regra de movimentação de materiais acima de 20 quilos para o trabalho contínuo ou de 25 quilos para o trabalho ocasional das mulheres, se essa movimentação se faz por meio de impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico. Portanto, essa regra do artigo 390 para a contratação de mulheres no exercício de atividades que impliquem movimentação de materiais acima de 20 quilos no trabalho contínuo ou de 25 no ocasional, não vale se essa movimentação se faz por meio de impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico, existindo a movimentação das mercadorias por meio de tração de vagonetes sobre trilhos, de impulsão, de carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico, não é vedado o emprego de mulheres para exercerem atividades que impliquem nessa movimentação materiais acima de 20 quilos
para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. O artigo 390-A está revogado e, portanto, dentro da sistemática que adotamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ele não será objeto de consideração, eis que já não faz mais parte do ambiente jusoperário brasileiro. Passemos, pois, ao artigo 390-B da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que as vagas em curso de formação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais ou pelo próprio empregador, ou ainda por entidade particular, sendo ofertadas aos empregados de ambos os sexos. Portanto, o artigo 390-B da Consolidação das Leis do Trabalho não se aplica propriamente aos dispositivos que visam a proteção do trabalho da mulher, pois traz conceito em seu cerne relativo a todo o exercício de mão de obra, seja ele de qualquer sexo for, e em qualquer situação de prestação pessoal de serviço. Neste caso, não deveria estar o artigo 390-B dentro deste capítulo seletista, porque não diz respeito única e exclusivamente ao trabalho da mulher, porque determina que as vagas em curso de formação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais ou pelo próprio empregador, ou ainda por entidade particular, serão ofertadas aos empregados de ambos os sexos. Então, nesta seara, não pode haver discriminação por sexo entre os empregados e deverão ser ofertadas as vagas a todos eles, não importando o seu sexo. Diz o artigo 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho que as empresas com mais de 100 trabalhadores de ambos os sexos devem manter programas especiais de incentivo e aperfeiçoamento profissional da mão de obra. Aqui acontece a mesma situação do artigo antecedente. É um artigo que se caracteriza por trazer movimentações normativas a todos os empregados, independentemente do seu sexo, e, portanto, não deveria estar figurando dentro desse capítulo específico para o trabalho da mulher, e sim no âmbito geral consolidado. Mas está aqui o artigo 390-C da Consolidação das Leis do Trabalho, incerto indevidamente neste capítulo de proteção ao trabalho das mulheres. Uma observação que gostaríamos de fazer a respeito do texto deste artigo 390-C consolidado é que ele se dirige apenas e tão somente às empresas com mais de 100 trabalhadores. E aqui vamos fazer uma distinção. Aqui é a empresa como um todo e não o estabelecimento, como grande parte das vezes a gente tem notado que a Consolidação das Leis do Trabalho vem arregimentando sua jornada normativa. Se fosse pelo estabelecimento, apenas aquele estabelecimento onde as mulheres estivessem agregadas
e que tivessem mais de 100 trabalhadores de ambos os sexos, é que essa determinação do artigo 390-C estaria em uso. Todavia, nesse sentido, a consolidação das leis do trabalho, no seu artigo 390-C, determina que é a empresa, ou seja, todo o empreendimento empresarial, e não só um estabelecimento ou outro. Se em todo empreendimento empresarial houver mais de 100 trabalhadores agregados, a obrigatoriedade do artigo 390-C da consolidação das leis do trabalho permanece íntegra. Todavia, como estamos a ver, o artigo 390-C também traz a determinação de que esses trabalhadores sejam de ambos os sexos. Portanto, é totalmente indevida a participação desse artigo no capítulo relativo à proteção das mulheres, porque é um capítulo que se aplica aos trabalhadores, aos empregados em geral. Então, se as empresas tiverem mais de 100 empregados de ambos os sexos, elas devem manter programas especiais de incentivo e aperfeiçoamento profissional da mão de obra. O artigo 390-D encontra-se revogado e, portanto, dentro da sistemática que nós adotamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não recepcionará nenhum estudo a respeito do mesmo, porque já não mais faz parte do ambiente jusoperário brasileiro. Partamos, pois, para o artigo 390-E, consolidado, que diz que a empresa poderá se unir a uma entidade de formação profissional, às sociedades civis, cooperativas, órgãos públicos e sindicatos, ou conveniar-se para ação conjunta, visando a execução de projetos de incentivo ao trabalho da mulher. Portanto, aqui no artigo 390-E, nós retornamos ao objetivo deste capítulo seletista, que é a proteção do trabalho da mulher. E, portanto, o artigo 390-E, que está com correção alojado neste capítulo, determina que a empresa pode se unir a entidades de formação profissional, às sociedades civis, cooperativas, órgãos públicos e sindicatos, ou ainda fazer um convênio para ação conjunta, sempre visando a execução de projetos que visam ao incentivo ao trabalho da mulher. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 124 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais para aqueles que não o fazem ou não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos ajudar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e promover a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.